A partir de agora, o Mais Pecuária traz um assunto da maior importância para a economia do país e para a economia do agronegócio. Muito se fala que o Brasil é líder, ou é um dos principais nomes no mundo quando se trata de produção, produtividade, agricultura e pecuária sustentáveis. Porém, há um entrave muito grande, que é, apenas para reduzir, o escoamento dessa produção gigantesca. Temos rodovias, temos ferrovias, temos hidrovias como formas de escoamento da produção. Qual é o atual cenário da infraestrutura de transporte no Brasil? Nós convidamos um especialista, um consultor em logística e infraestrutura de transportes, Dr. Luiz Antônio Faê, que hoje é o convidado especial do João Pedro Cuti Dias, é o nosso analista, né, que está trazendo o Dr. Faê aqui para abordar esse assunto da maior importância para a economia do país e também do nosso agro. Muito obrigado, viu, pela entrevista, pela presença do senhor, um prazer receber o senhor aqui. O senhor que é uma pessoa conhecida no meio econômico do país pela atuação desde a década de 1960 em portos, enfim, tratando da logística do país. João Pedro, obrigado também. Eu vou deixar o João conduzir um pouco essa entrevista, mas eu abro a nossa conversa perguntando ao senhor qual é hoje o papel do nosso agronegócio para o mundo inteiro. O primeiro, eu quero agradecer a oportunidade desse contato com vocês. Eu sou originário aqui do Paraná, trabalhei lá muito em planejamento estratégico, e o Paraná está num recôncavo do mapa do Brasil, onde ele tem uma irmandade com Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, com a Argentina e principalmente com Santa Catarina. Então eu começo por aí, né? É a minha base. E depois trabalhei mais de 30 anos no Brasil inteiro com esse tema. Quando nós queremos analisar as demandas que podemos ter para o planejamento estratégico, a primeira pergunta que nós temos que responder é: o que é que tem mercado? Porque sem mercado não tem economia. Então eu preciso saber onde estão os mercados e as possibilidades de eu atingir esses mercados. A partir daí é que nós vamos estruturar todo o nosso contexto logístico. Porque, evidentemente, quando eu trato de uma mina de ferro, é uma coisa. Quando eu trato de uma região de agricultura, eu estou tendo uma coisa totalmente diferente, né? E, particularmente no caso brasileiro, isto é a característica que domina mais do que se pode imaginar. Eu até gostaria de mostrar para vocês uma imagem muito interessante que eu quero explicar. Eu vou pedir então, por favor, para colocar, nós separamos 4 telas para ilustrar a nossa entrevista, então por favor. Esta primeira tela é uma imagem de satélite, não é? Ela tem assim um pouco de distorção, porque o mundo é redondo e aqui ele está aparecendo no plano, não é? Isso às vezes atrapalha um pouco o entendimento das pessoas que não são do dia a dia disso aí. Mas eu vou tirar essa dúvida. O que eu queria mostrar a vocês é onde está o mundo, né, e onde está o Brasil. Observem essa linha mais forte, é a linha de Equador. E aquelas 2 linhas amarelas, uma que está em cima, a outra está embaixo, são os paralelos. De Câncer, lá em cima, e Capricórnio aqui embaixo. Esta faixa entre os trópicos
é a região do mundo mais propícia ao desenvolvimento do agronegócio. E quando vocês observam este mapa aí, vão enxergar também áreas mais verdes e áreas mais amarelas. Então vamos à análise dela. Primeiro, o Brasil está preponderantemente nesta região intertropical. Enquanto você pega, por exemplo, à direita, a Ásia e a Europa, elas estão fora praticamente desta área tropical. Então, nós temos uma condição climatológica muito favorecida. Eles têm, por exemplo, um inverno rigoroso. Vou dar um exemplo para vocês. Do lado direito, daquele mapão grande ali, daquela imagem grande, é a Sibéria, na Rússia. A Sibéria tem um território maior do que o do Brasil. E a Sibéria não dá nada por causa do frio e do gelo. Enquanto nós pegamos, às vezes, um território menor, mas tem uma potencialidade de produção grande. Que seria o centro-oeste brasileiro, por exemplo? O Brasil, de um modo geral, o centro-oeste é muito privilegiado também. Daí tem essas manchas amareladas. Elas representam basicamente regiões desérticas ou semidesérticas. Então, vocês observam que o mundo, considerando o clima e a posição das terras, ele tem uma restrição relativamente grande para as cadeias do agronegócio. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos uma safra cheia no ano, aqui na nossa região, particularmente nessa região mais para o sul do Brasil, onde está Mato Grosso do Sul, nós fazemos 3 safras na mesma terra no mesmo ano. Ora, então, se eu compro um trator, esse trator trabalha 3 vezes no ano. Se eu comprar isso lá num território dos Estados Unidos, ele vai operar uma vez por ano. E tudo isso dá para nós uma facilidade econômica muito significativa. Então, quando nós olhamos esta imagem, eu quero que vocês fixem o item número 1. O Brasil está numa região privilegiada em termos de clima, não é? Porque ele é atravessado pelo Equador, numa pontinha, e fundamentalmente ele está nesta área tropical do sul. Isto significa que tem regiões altamente produtivas para as cadeias do agronegócio. Dentro dessa linha, eu gostaria então de explorar o que é que eu posso fazer com isso, Onde é que tem mercado, se é que tem mercado, e como é que eu vou chegar nesse mercado. Eu sei que a competição mundial em relação ao Brasil, ela é muito restrita. A natureza nos abençoou nessa questão. Então, o fundamental é que os produtos das cadeias do agronegócio, eu falo em cadeia porque no agronegócio ele vem desde a pesquisa científica até a entrega dos produtos, entende? Então envolve várias atividades distintas. Nós não podemos raciocinar em termos de agricultura, indústria, comércio, não. É uma cadeia indissociável. Não pode faltar um parafuso que não funciona a cadeia. Então, vejamos. Nossa vocação é para a atividade das cadeias do agronegócio. Essas cadeias servem fundamentalmente para produzir o quê? Comida. Existe esse mercado de comida? Vou dar uma base para vocês. De 1950 até hoje, a população mundial multiplicou por 3. Ora, o número de bocas multiplicou por 3. O setor rural, ele tem uma vantagem. Ele dá, no setor de alimentos em particular,
um tipo de produto que tem que ser consumido mais ou menos igual o ano inteiro. É uma coisa diferente de uma fábrica de automóveis, de uma fábrica de computadores, essas coisas assim. Nós alimentamos. E esse mercado é um mercado que tem estabilidade, porque ninguém pode deixar de comer. Se parar de comer, morre. Então, para nós, tem mercado. O mercado cresceu violentamente nesses 70 anos e ele cresce ainda em dois sentidos, quantitativo e também na sofisticação dos produtos que são vendidos no mercado. Essa é a grande vantagem que o Brasil leva. Existe mercado e nós temos uma base física que a natureza nos deu para atirar nesse mercado. Essa é a premissa de tudo. Se eu tenho mercado, eu agora vou saber como é que eu vou produzir, porque cada pedaço do mundo tem uma característica em particular. Eu preciso saber um lugar onde chove mais, chove menos, o solo é mais arenoso, mais argiloso, né? E tudo isso tem uma influência muito decisiva. Quando eu olho o caso brasileiro, nós temos uma faixa de ambientes que nos facilita produzir diversos tipos de produtos. E essa é a base da economia do Brasil. Eu vejo às vezes as pessoas dizerem, não, nós precisamos parar com esse negócio de fazer produto primário. É um produto fundamental, como eu tentei explicar, porque é comida. É mais importante para a sociedade mundial do que qualquer outra coisa. Então, esta é a grande chance do Brasil. Muito bem. João, você quer fazer alguma pergunta? Porque nós temos ainda 3 telas para ilustrar essa... Vamos passar a próxima tela, então, acho que já fica mais fácil. Vamos colocar, então, a sequência desse raciocínio, aí já com o mapa do Brasil. Bom, o que o senhor pode destacar? São cores diferentes? Algum destaque em especial? Sabe que as pessoas, quando a gente fala em Brasil, assim, sul, norte e tal, nordeste, o pessoal imagina que a conformação é que se fosse uma pilha de tijolos. O Brasil é um triângulo, né? Observem que é um triângulo. Então ele tem características muito particulares. Várias regiões que têm suas características que favorecem alguns produtos e não favorecem para outros tipos de produtos. Nós conseguimos, nesses últimos 50 anos, deixar de ser importadores de comida e passamos a ser produtores, a tal ponto que hoje o Brasil, num período de 40, 50 anos, passou de importador a maior exportador mundial das cadeias do agronegócio. Isso não é brincadeira, isso é muita coisa. Porque quando eu tenho um mercado para comida, para produzir essa comida eu vou precisar de transporte, eu vou precisar de tecnologia, vou precisar de fertilizantes, vou precisar de defensivos, vou precisar de armazenagem, vou precisar de comercialização, de serviço bancário, vou precisar de tudo. Então, vamos dizer assim, é o elemento chave para carregar as cadeias produtivas. E nós temos diferenças na nossa geografia. Eu, por exemplo, eu particularmente estou no Paraná, sul do Brasil, mas o Mato Grosso do Sul tem uma parte ligada muito forte com o Paraná. Então, essa nossa região, ela tem essa característica de poder fazer 3 safras no mesmo ano na mesma terra, fazer uma alternância. Isso é uma maravilha para nós. Então, nós nos especializamos em alguns tipos de lavouras. A tecnologia expandiu nesses últimos 40 anos algumas lavouras para outras regiões. Por exemplo... O trigo, vamos falar do trigo, que no Paraná
hoje está no Ceará, está exatamente, no no trigo, a soja, tudo isso nós conseguimos desenvolver variedades que se adaptaram a isso aí. E elas ainda vão nos surpreender muito mais do que já surpreenderam. Então, hoje, o Brasil é o grande fornecedor do mercado internacional. Onde é que está o nosso problema? O nosso problema está em sair da porteira da fazenda e chegar na mão do consumidor, aonde esse consumidor esteja. Não é? Isso falando do Brasil, imagina para outros lugares. Exatamente. Então, este é o grande drama. E como nós somos exportadores, os maiores exportadores do mundo, nós temos que estar de olho não só no mercado interno, que isso é uma coisa resolvida. Nós temos que ver onde é que nós vamos pegar mercado para vender e trazer riqueza para o nosso país. E aí eu gostaria que vocês olhassem esse mapa e vamos nos fixar um pouco no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que vocês analisassem ali também onde está o Paraguai, certo? Neste mapa. Olhem o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, isso aí formando um conglomerado muito parecido em termos de condições ecológicas e que favorecem o mesmo tipo de atividade. Essa região é a região mais forte do agronegócio brasileiro. Dou um exemplo dos números do Paraná, que o Mato Grosso do Sul não sou de cabeça, mas do Paraná, por exemplo, tem 2,4% do território brasileiro e tem 11% do PIB agrícola. Quer dizer, agrícola não, do agro, né? Desse total todo. Então, isso significa que nós somos mais vocacionados para isso. Se nós somos vocacionados, então vamos ver como é que nós conseguimos chegar. Qual é o nosso problema? O nosso problema é chegar no mar. Nós temos que sair do interior e chegar no mar com o menor custo possível, porque a navegação internacional, ela é padrão no mundo inteiro e competitiva. Agora, a parte interna é onde estão os nossos problemas. O Brasil está em colapso portuário. Estamos em colapso portuário. Algumas regiões. O senhor fala portos tradicionais, como os do Sul, ou isso inclui também os portos do Arco Norte? Todos os portos, todos os portos. São diferentes as razões, mas eu vou explicar assim rapidamente. Por exemplo, no Arco Norte, eu trabalhei na modelagem do porto de Dom Tegrano, que é no porto de São Luís do Maranhão, e trabalhei em Outeiro, em Belém do Pará, certo? Isso faz uns 13 para 14 anos que eu fiz o projeto dos dois, defendi no Tribunal de Contas da União, defendi em todas as instâncias, certo? No Maranhão, nós já estamos na terceira fase. Outeiro não saiu ainda nem 1 centímetro do que poderia marchar. Então, lá... Mas por quê? É questão burocrática, legislação ambiental, o que atrapalha? São decisões políticas. Políticas. Decisões políticas, entende? O Maranhão tomou a iniciativa, tocou fogo no negócio e hoje ele está fazendo a terceira fase do Tegran. Certo? O Tegran, na 4ª fase, ele ultrapassa o Porto de Paranaguá. Né? Então, essa região ali, esse é um exemplo que eu dou. Nessa região ali, nós estamos com deficiência de portos. Então, estamos fazendo um modelo em que eu trago a carga numa barcaça e da barcaça eu transfiro para o navio. Ora, a velocidade, o tempo, o custo operacional é uma brutalidade. Se eu tiver um cais, se eu tiver shiploaders, que são aqueles carregadores, né, fazendo 2.000 toneladas por hora, então eu tenho um custo lá embaixo. Então essa região, ela tem a dificuldade de colocar nos navios os produtos. Mas tem outros problemas também. Agora vamos chegar um pouco mais para a nossa região, que eu quero dar uma ênfase particular ao caso dessa faixa nossa aqui. Na nossa região,
o problema fundamental está nas vias de acesso aos portos. Esse é o item número 1. Eu, para chegar em Paranaguá, eu tenho que enfrentar buracos, rodovias com pedágios altíssimos, deficiências de construção. Então, isto prejudica violentamente. Nós temos um dado de uns 5 anos atrás, que o custo da porteira da fazenda até um porto de embarque no Brasil é 2 a 3 vezes mais caro do que na Argentina e nos Estados Unidos. Esse encarecimento é renda que nós tiramos da produção básica. Daí fica o pessoal reclamando que a taxa de juros está alta. O que está mesmo massacrando o setor rural é a deficiência logística, porque é perda de dinheiro, né? Está jogando dinheiro na ineficiência. No caso da ligação com Paranaguá, para que vocês tenham uma ideia, quase todos os dias tem um acidente, quase todos os dias tem uma interrupção. Então, o que eu poderia fazer numa jornada de caminhão, eu levo às vezes 2 dias para fazer. Isso significa o quê? Custo. Quem vai pagar essa conta? Não é o comprador, é quem forneceu que vai perder o dinheiro. Então, se nós não resolvermos a logística, eu dei esse exemplo que é mais fácil de ser entendido, não é? O que acontece? Nós tiramos dinheiro do produtor rural e jogamos no lixo essa riqueza que nós poderíamos nos beneficiar. Agora, com uma mudança nesse processo, particularmente no setor rodoviário, isso muda radicalmente. E eu quero explicar para vocês uma questão que também levanta dúvida, que é que ferrovia, rodovia, tal. Cada lugar tem, e cada produto tem o melhor tipo de logística particular para si. Não podemos, então, generalizar. Dizer que a grande solução para o Brasil são as hidrovias, ou são as ferrovias? Elas são fundamentais para a região lá de cima. Agora, quando chega na nossa região aqui, o fundamental é a rodovia. Eu fiz um trabalho há 3 anos atrás para a Assembleia Legislativa do Paraná sobre as demandas logísticas. E constatamos o seguinte: mais de 70% dos fretes contratados no estado são de menos de 50 quilômetros. Por quê? Por causa do tipo de atividade econômica. Eu não posso generalizar. Quer dizer, essa região Paraná-Santa Catarina, qual é a especialidade? Frango, suíno e lavouras. Mas, fundamentalmente, frangos e suínos. Não é? Isso determina uma logística que leva a ração, leva adubo, vai buscar o leite, vai buscar o franguinho, que está muito vinculada a isso. Ou vai pegar o franguinho lá no criatório e levar para o frigorífico. Agora, quando sai do frigorífico, ela dá um tiro. Agora, tem frigorífico lá, que aqui, ali, lá, tá, não pode fazer uma ferrovia passar de porta em porta. Então, ali, a rodovia, ela é imbatível, necessária. O que nós precisamos fazer? Precisamos fazer a adequação do sistema rodoviário para esse tipo de necessidade. Mas, se eu fizer esta mudança, nós temos uma alavancagem de dinheiro brutal, porque eu elimino perdas que hoje eu tenho. Para chegar no litoral paranaense, eu tenho uma estrada que todos os dias ela é fechada por um acidente, ou porque choveu demais, desbarrancou, entendeu? E o sistema ali nessa nossa região, que serve também ao Mato Grosso do Sul, é por isso que eu quero insistir nessa região. E no passado para o Paraguai também. E o Paraguai também, quer dizer, essa Interlândia, nós temos mais 2 sistemas portuários. Eu tenho o sistema
São Francisco do Sul, Itapoá, e o sistema Itajaí Navegantes. Então, são 3 sistemas portuários. Eu preciso chegar nesses sistemas portuários. E hoje todas elas estão com condições precaríssimas, né? Eu não chego... O senhor quer dizer que o investimento mais inteligente seria arrumar as rodovias do que construir ferrovias para esse tipo de deslocamento? Não tem o que discutir. E daí eu vou lhe dar mais um exemplinho, porque para quem não é do ramo, essas coisas escapam, né? Ora, o caminhão atrasou, quer dizer, os caminhões atrasaram. O navio que ia carregar não teve carga suficiente, teve que ficar mais um dia. Um dia de multa é mais ou menos $20 mil. $20 mil por dia. Quer dizer, então, se eu somar, né, por Paranaguá, normalmente tem em espera cerca de 30 navios. Multiplique por $20 mil, certo? Bota isso num ano para ver que fortuna que está sendo jogada no lixo. Eu preciso, num porto, como num hospital, como num restaurante, eu preciso ter mais lugares do que a necessidade do momento de grande fluxo. Eu preciso sempre ter uma reserva técnica para poder racionalizar a operação da logística. Então, no caso, nós precisamos fazer essas mudanças. Mas, doutor, quando você fala em Paranaguá, volta e meia aparece a questão, não, eu tenho que fazer dragagem, tem que fazer drenagem. E outra coisa, a profundidade. Hoje, cada vez mais, você vai ter navios grandes, porta-containers, navios que vão levar para a Ásia, para os países, que precisam calados de 17 metros, 18 metros. Essa situação atual atende isso ou não? Não, isso eu estou dando por enquanto o da terra, né? Porque o do mar é mais complicado ainda, né? No mar, Paranaguá, ele tem uma grande restrição. A restrição porque é uma bacia relativamente pequena e que tem um poder de assoreamento muito grande. Então eu preciso ter um processo permanente e eu não vou conseguir chegar a grandes profundidades. Agora eu chego lá no São Francisco Itapoá, na Baía de Babitonga, em Santa Catarina, eu tenho uma profundidade natural de 20 metros, as margens mais rochosas, né? Principalmente tem o problema das correntes marinhas, né? A corrente das Malvinas, que é aqui em Top, nos portos do sul, né? Ela não extrai material rochoso, ela leva areia, né? Então, a Babitonga ela tem a profundidade natural muito grande. Eu não preciso fazer a dragagem tão permanente quanto nos outros portos, como Paranaguá, por exemplo, né? O porto de Itajaí Navegantes fica no rio Itajaí, né? Também tem um problema de assoreamento. Então, existem diferenças. Agora, nós temos condições de resolver isto e definir, por exemplo, São Francisco, Itapoá, tem a vocação para navios de grande porte, principalmente no campo de containers. Containers que atendem o setor de carnes, madeira, basicamente, né? São os produtos que mais das cadeias do agro atingidas por eles, né? Então, nós precisamos fazer rotas para todos esses sistemas portuários e rotas de alta eficiência, porque com isso nós reduzimos o custo logístico e com essa redução nós enriquecemos mais a nossa sociedade. Os portos que nós estamos tratando estão em colapso. Paranaguá está em colapso. Faz uns 5 anos que o volume de soja exportado praticamente é o mesmo. Por quê? Porque não tem condições de chegar lá, né? Então, está acontecendo o crescimento de São Francisco do Sul, que tem maior competitividade. Mas o importante é fixarmos na cabeça que se nós não resolvermos o problema interno,
nós não conseguimos chegar na beira do mar. Mas quais seriam os caminhos para essa solução? Nós precisamos fazer corredores. O governo federal lançou agora um programa de rotas, certo? Eu, há 2 anos atrás, lancei uma ideia de rotas. E até eu acho que é o 3º slide que eu tenho, né? Vamos pedir para colocar, então. Então, olha aí. O que são as rotas? Vocês observem, essas linhas azuis, elas, quando chegam na beira do mar, elas se dividiram em 2 áreas, 2 riscos. O de cima atinge Paranaguá, o de baixo atinge os portos de São Francisco e de Itajaí, né? Eles fecham para o interior e funciona como um funil, certo? Que vem até um certo ponto e depois abre um funil ao contrário para disparar. Quer dizer, São Paulo seria mais para o porto de Paranaguá e o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, seria para o porto de Santa Catarina, que ainda é pouco desenvolvido. Isso é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Olha o mapa amarelo ali em São Paulo, ele está fora desse recôncavo, sabe? Essa entradinha que nós temos ali no mapa do Brasil, certo? Ela atinge Mato Grosso do Sul fortemente, não é? O Paraguai, nordeste da Argentina, Santa Catarina, Paraná. Esse é o conglomerado que é atingido por essa ideia, esse projeto que está aí. O que acontece? Eu preciso fazer um sistema rodoviário de alta eficiência, porque, conforme eu expliquei, nesse tipo de atividade econômica, eu preciso mais caminhão do que qualquer outra coisa. Então, eu com a rodovia, eu atendo aquele tráfego vai e vem nas propriedades e também atinjo o tráfego de alta frequência para os sistemas de exportação. Então, aí está o desenho. Para a nossa região, e Mato Grosso do Sul é beneficiário disso, eu vou trabalhar com 3 portos, o que dá concorrência e permite que haja até uma redução de custos portuários, e nós conseguimos criar os grandes eixos que depois vão ser complementados por rotas estaduais, municipais, certo? Essa é a ideia que nós demos o apelido de Rota Trinacional de Itaipu. É uma ideia que eu desenvolvi há 2 anos. É o que está no círculo que o senhor fez? Rota, hein? É o que está nesse círculo que o senhor fez? Pega o Paraguai, pega Paraná, isso. Mato Grosso do Sul. Exatamente. Pela análise econômica que nós fazemos, não é? Esta rota é o caminho mais econômico para esta área que ela está atingindo ali, certo? A rota bioceânica que hoje estão trabalhando, ela teria algum acesso a esse bioceânica rodoviária ou ferroviária? O que se está trabalhando mais hoje é a rodoviária. Rodoviária. Né? A rodoviária, ela não compete conosco, porque eu vou mostrar depois um mapinha, eu tenho uma área muito grande para chegar na Cordilheira dos Andes, que fica no litoral do Chile, quase no litoral do Chile e do Peru, certo? Então eu tenho uma região muito grande para andar e uma região que não tem produção na escala que poderia ter. E lá a riqueza é mais mineral do que rural, não é? E também a Cordilheira dos Andes é uma barreira natural terrível, porque ela tem altitudes de 3.000, 4.000 metros, e para eu passar com um trem, com um caminhão nesse negócio, eu tenho que ficar dando volta para chegar lá em cima e depois dando volta para descer. Então, eu fazendo o trajeto via marítima sai mais barato do que o rodoviário. Eu considero que essas rotas para esses países e para chegar no Pacífico, elas têm uma função diferente. Para o agronegócio, o nosso interesse está no Oceano Atlântico. É o litoral do lado direito aqui. Mesmo a produção de Mato Grosso, por exemplo? Mesma produção de Mato Grosso. Eu diria que uma partezinha lá de cima
pode ter um certo interesse. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no Chile, um tempo curto, mas conheci a palmo o Chile de ponta a ponta, um pedaço do Peru e a Argentina, certo? A cordilheira é uma barreira natural terrível, sabe? E conheci, inclusive, os terrenos, tal. Lá não tem produtos rurais nessa região da cordilheira. Inclusive, eu tenho visto aí anúncios que estão sendo feitos portos no Peru e que vão puxar a nossa carga. Não puxar coisa nenhuma. Aqueles portos do Peru é para minério e derivados de minério. Porque ali não existe base rural e não existe condições de eu fazer essa travessia terrestre que tem um custo brutal. Então eu tenho que jogar no oceano, aproveitar na parte norte do Brasil as hidrovias e na parte sul, que as distâncias são mais curtas, eu tenho que fazer um sistema mais eficiente. Em alguns lugares eu não excluo a ferrovia, mas só quero dizer que a rodovia é o item número 1. Sem a rodovia nós não conseguimos nada. Eu sem a ferrovia posso não conseguir exatamente tudo, né? E este projeto é um projeto que eu acho que interessa muito a Mato Grosso do Sul, porque nós conseguiríamos baixar os fretes internos. Se eu baixo o frete interno, é riqueza que fica da porteira para dentro, e consigo reduzir fundamentalmente o tempo de ligação entre a propriedade e o porto, que é um dos itens de encarecimento, inclusive, mas também porque ele gera a necessidade de uma infraestrutura que, quando eu tenho velocidade, eu não preciso igual. O nosso caminho é o Oceano Atlântico. É esse litoral que eu digo para vocês aí. E eu tenho condições de mostrar para vocês, na competição, né, por que isto é importante. Tá? Observem esse mapa, que abrange ali, em azul, Argentina, meio roxinho é o Chile, mais assim, esverdeado escuro, é o Peru. Pensem bem isso, tá? Olhem na parte sul, para baixo do paralelo ali, que nós temos de Capricórnio, vocês observam que a distância dentro do Brasil ela é estreitinha, certo? Então, eu tenho facilidade, porque são distâncias em que o caminhão preside. Pelas contas que nós temos hoje, entre 500 e 600 quilômetros, carga geral, ou rural, o caminhão dificilmente perde a concorrência para o trem. Só um pouquinho, quando o senhor fala em ferrovia, o senhor fala um sistema monopolístico. Monopolístico, que é uma empresa que domina. Claro. Quando o senhor fala em rodovia, você vê uma concorrência de todos os entes que trabalham no setor. Os Sim. que forem mais eficientes vão levar vantagem. Mas mesmo assim, a ferrovia ela tem a rigidez que ela não vai buscar a carga, entendeu? Tem que chegar a carga lá. Tem que chegar nela, né? Então, eu queria que vocês vissem como é que é a conformação geográfica dessa região. Embora a gente esteja fazendo um risquinho ali, dá a impressão que é muito fácil chegar lá. Não é. Aquela linha... O risquinho que o senhor está falando é esse aqui? Embaixo? Não, estou falando lá de esquerda. Lá de esquerda, lá o Chile, mostre o Chile. Ah, sim, aqui. Aí é a Cordilheira dos Andes. Sim. Aí são montanhas que vão 4, 5 mil metros de altitude. Imagine atravessar esse negócio, né, 100 quilômetros andando nisso aí. Tem um detalhe, no inverno, alguns lugares pega 4, 5, 6 metros de neve. Tudo isso é um obstáculo. Ao passo que se eu sair no mar, eu dou a volta por baixo e chego no Oceano Pacífico. Ou para ir para... Deixa eu ver, vamos colocar aqui só um pouquinho, o Lincoln, para ver se é isso que o senhor está querendo dizer. Para vir da direita para a esquerda tem essa barreira natural. Sim. Que é cordilheira, que é neve. Aí seria, por exemplo, sai do Porto de Santos ou do Paranaguá, vem por aqui, é isso? Isso.
eu posso sair por aí para chegar no Pacífico. Agora, normalmente a rota que está sendo utilizada para a Ásia é essa desenhada em azul aí, que é uma... Essa aqui, essa linha que está é uma em linha azul. só para dar ideia, sabe? Ela não tem uma precisão técnica no desenho, mas é só para as pessoas enxergarem. Então, esta rota, ela determina o seguinte: eu preciso portos que comportem navios maiores, porque navio pequenininho o custo fica muito alto. Então eu preciso de navios de 120 mil toneladas, ou seja, 3 mil carretas, não é isso, São Pedro? Quase, 50 toneladas, 3 milhões e 150 toneladas, 150 mil. Então, eu preciso de navios de 120 mil toneladas. Para ir lá para cima, para o Atlântico Norte, para entrar na Europa, dá para botar o dedo ali na entrada, aqui? Mas vai subindo. Mais? Entra para a direita aí, assim, vai indo, aí, até chegar à Europa. ali mais para baixo um pouquinho, aí é Gibraltar. Então sairia daqui, vamos supor, o Porto de Santos, sobe, vai subindo. Não, aí entra na Europa, no mar Mediterrâneo que está ali, entendeu? Isso é uma rota importante para nós, mas a mais importante é a Ásia, que é essa em azul, que eu levo 35, 40 dias de navegação. Então, para ser econômico, eu preciso de um navio de 120 mil toneladas. Tá? E eu, com um navio de 120 mil toneladas, eu tenho uma competitividade fantástica. Essa é a navegação que está crescendo. Quando eu saio com minério de ferro, por exemplo, do Maranhão para a Ásia, eu saio nessa rota, certo? Desce e passa para... saio com um navio de 300 mil toneladas. Não é brincadeira. 300 mil toneladas. Eu estou falando anteriormente 120 mil com o chamado Cape Size, tamanho Cabo da Boa Esperança, né? Que fica no sul da África. Bom, então, um navio de 120 mil já me dá uma economia fantástica. Ora, e isso está hoje sendo um pouco inibido porque os nossos portos não têm profundidade para receber navio de 120 mil. Eu estou trabalhando com um navio de 60, 70, em Santos eu trabalho com 100 mil toneladas, né? E agora em São Francisco do Sul eu posso trabalhar com navios que já estão trabalhando 90 mil e vão a 120 mil toneladas. Isto vai ser um fator importante. E aí, quem é que oferece a carga? Não tem um dono desse trecho. É a navegação mundial. É uma concorrência incrível, né? São embarcações de todas as nações que operam aí. Então, os preços são competitivos. Mas quando eu entro do porto para dentro, começa a confusão. Inclusive o próprio sistema portuário que está em colapso. Hoje, Paranaguá, por exemplo, não consegue embarcar as cargas do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Nós estamos mandando cargas para o porto de Rio Grande. Cargas de grão, de grãos, suíno, grãos. De frango? Não, carnes não, mas grãos. Eu estou mandando para Rio Grande. Há uma diferença de quilômetros de mais ou menos 900 quilômetros a mais. Isso por quê? Ineficiência do setor portuário. Eu acho que isso não está sendo tratado, né, como deveria ter sido tratado. Nós tivemos um lapso aí, nesses últimos 10 anos no Brasil, no planejamento. Foi feito tanta besteira que vocês não imaginam. Inclusive, uma delas é o seguinte, no governo, eu não saberia te dizer exatamente o ano, então vou dizer, no governo em que a ministra da Casa Civil era a Gleisi Hoffmann, governo Dilma, né? Dilma. Governo Dilma. Nós conseguimos que as licitações rodoviárias, em vez de ser feitas por quem dá mais para ficar com a concessão, fosse feita quem vai cobrar menos do usuário para ficar com a concessão. Para que você tenha uma ideia,
eu vou de Curitiba para São Paulo ou de Curitiba para o Sul, em rodovias com esse que foram licitadas nesse modelo. Eu pago 1/3 do que eu pago nas outras rodovias, onde vale quem dá mais. Porque, evidentemente, o concessionário não tem culpa. Se ele foi obrigado a dar um lance, isto entra no custo dele que ele vai ter que tirar na tarifa. Então, nós precisamos voltar ao modelo de menor tarifa nas rodovias. Isso é fundamental, é um item fundamental. Outra conquista que nós tivemos no mesmo período foi permitir que os portos particulares pudessem operar a carga de terceiros. Porque antigamente, se um de nós construísse um terminal portuário, só poderia passar a própria carga, certo? Também nessa época nós conseguimos liberar. Felizmente isso ninguém mexeu. Hoje, mais ou menos uns 70% das exportações brasileiras de grãos são feitas em terminais privados. Foi uma revolução que nós conseguimos. Conseguimos essa, mas do lado de dentro nós estamos com o grande problema. E é por isso que eu tenho insistido nessas rotas. Acho que o programa do governo, ele tem mérito. Nós precisamos agora ir ao detalhe, certo? Eu confio no caso do Paraná e Mato Grosso do Sul, Paraguai, né? Eu confio mais na rota de Itaipu. Ela nos interessa por vários motivos. Nos interessa por razões econômicas e por razões políticas. Porque não temos razão de nos sentirmos separados do Paraguai. Economicamente, nós somos uma coisa só. Eu costumo dizer que no amor e na economia não tem esse negócio. Vale, né? Vale tudo. Vale o que se quer. Então, essa unidade com o Paraguai, o Nordeste da Argentina, ela é fundamental para nós. Dá escala, inclusive, para os portos, né? Exatamente. Então, isto vai estar no mesmo esquema. Nós temos a famosa história daquela Rota da Seda, lá há milhares de anos atrás. Por que a disputa da Rota da Seda? Porque era a rota onde passava riqueza, não é? Então, aonde passa a riqueza, todos ganham. Se vem o Paraguai, o Nordeste da Argentina, para trabalhar conosco, inclusive a Bolívia, isso significa que a riqueza vai passar por aqui, por essas regiões, e isso vai trazer benefícios para nós. Nós não podemos segregar. E aproximação política. Eu costumo, inclusive, chamar a atenção, e para Mato Grosso do Sul, isso é tanta verdade quanto a do Paraná. Com o Paraguai, nós criamos uma nova comunidade, Brasil-Guaia. Tá? Se eu sair no interior do Paraná, olhando a paisagem, as culturas, a altíssima tecnologia e tal, entrar no Paraguai rumo à Assunção, eu vou pensar que eu continuo no mesmo lugar, no mesmo país, porque o Paraguai está adotando o mesmo modelo no setor rural. Então, isto para nós é fundamental, porque é um fator de enriquecimento de toda essa micro-região, certo? Eu não quero criticar o trabalho do governo federal nas rotas. Eu só quero dizer que, no nosso caso, eu acho que há, porque inclusive alguns trechos são iguais, e nós temos que fazer uma adaptação, estudar alguns detalhes para ganhar tempo e ganhar produtividade, ganhar tempo de construção. E a rota de Itaipu, como ela usa em grande parte as rodovias que já existem, ela vai fazer o quê? Eu tenho uma rodovia de pista dupla, eu vou passar para pista tripla, né? Então eu vou aproveitar a mesma faixa de servidão onde ela está, vou aproveitar a estrutura que já existe, eu vou fazer um alargamento. Isto tem um custo menor e isto tem um outro fator. Cada metro que eu faço, eu já boto em operação.